isso. A ansiedade, ela é uma pessoa... A pessoa que eu tenho, ela tá no futuro, no futuro, no futuro, no futuro, o tempo inteiro. Ela não tá no presente, ela tá ou no passado ou no futuro. No passado, porque se doendo por alguma coisa que gera um trauma, gerou. Ou no futuro, preocupada com contas, preocupada com o que vai acontecer, preocupada com o sucesso, preocupada com... Ai, meu Deus, meu filho não come fruta. Ai, meu Deus, isso aqui vai dar um problema aqui no futuro. Ou na nossa saúde. Meu Deus, isso aqui em mim vai dar um problema lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando você tá no presente, o que tá acontecendo no presente? Nada. Tô em perigo? Não. O que tá acontecendo? Tem um desafio à frente. Vamos lá. Vamos lá. E aí você consegue. E é isso. Na verdade, também tenho... O meu é um pouco mais que o seu. O meu chega a sair do controle. É um lugar que eu já melhorei muito, mas é um processo. Sim. E eu sei quando vai dar no dia. Porque o dia que você já começa... Já tá assim... E aí eu tenho me utilizado de coisas naturais, de medicação natural, com ervas, enfim, com óleos essenciais. A alimentação, para mim, ajuda pra caramba. Você não toma remédio? Não, eu tomo óleo, eu tomo sucos, chás. Então, eu vou nesse caminho. Funciona, mas tem dia que ela pega... E aí é só o voltar. E eu fico... A crise, para quem tem pânico, depende da pessoa. A minha, ela já durou 3 horas, já durou 5 minutos. Então, depende muito da crise, do que você está vivendo. E aí, quando você compreende... Aí, quando eu tenho uma crise pesada, eu falo... Claro que eu ia acontecer isso. Olha todo o que estava acumulando, eu não fui esvaziando, eu não fui lidando, eu deixei chegar nesse ponto, né? Então, é a ansiedade que vai gerando pequenos... Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí, o pânico Explode. É quando já... Sabe o elástico quando você está esticando, estoura. Se você não está aqui, ó, fazendo esse movimento, e só puxando, segurando a marimba ali, sabe? Não, tá tudo certo. E não processa as coisas e não entende quando é preciso chorar, quando é preciso parar, pausar, entender o que está acontecendo. É porque isso não dá para lidar só ali quando acontece, né? É todo dia um pouquinho, né? Todo dia se cuidar um pouquinho. O caminho da cura tá aí, tá? Para não chegar nesse ponto, né? Fazer escolhas melhores. Por isso que eu acho que a medicação, em alguns casos, é necessária, mas muito mais importante que a medicação é você ter o poder, o lugar para você ter uma terapia. Seja com você mesma, com uma terapeuta, seja um autoconhecimento profundo sobre si. Para você entender o que te amedronta, o que te deixa num lugar desconfortável, quais são os seus medos. E tentar ressignificar eles um a um. E limpando traumas, e limpando lugares que te deixem assim. Então, quando você toma o poder sobre isso, e você vai entendendo que você funciona assim, talvez você não entenda no começo, mas o meu problema é com doença, né? Então, eu tenho muito problema com doença, tem milhões de razões. Eu abracei o ferro quente com 1 ano de idade, tive pneumonia gravíssima, UTI com 6 meses de idade. Então, eu tenho na minha cabeça a coisa com medo de morrer. Então, quando veio a pandemia, fez assim comigo. A pandemia me falou, meu Deus, vai todo mundo morrer, eu vou morrer também. Pronto. Um resfriado, que pra mim, eu nem lembrava. Quando eu ficava resfriado, eu não me preocupava. Porque pra mim, resfriado era resfriado, gripe normal. Depois da pandemia, meu nariz tampa, eu já fico assim, ó. Preocupada. Será que dessa vez vai bater? Será que dessa vez eu vou? Olha que loucura. Então, cada um tem o seu gatilho. Então, eu entendendo os meus, entendendo aonde eu não posso chegar, aonde eu não posso ir, eu evito que eles aconteçam com mais frequência. Então, para quem estava 2 anos atrás tendo um pânico todos os dias, teve uma semana que eu tive todos os dias. Eu tive que me afastar dos meus filhos para falar, eu preciso me olhar aqui, porque eu não conseguia mais cuidar, porque eu estava com pânico o tempo inteiro, minha cabeça só virava nisso. E aí eu falei, nossa, ou eu vou ter que tomar um remédio. Aí, nesse caso, eu quase fui para o remédio, mas eu consegui. Fui para um retiro que a Fê Souza me indicou, e foi assim, a Max Tovar me pegou pela mão e me tirou daquele lugar, me ajudou a sair daquele lugar. E aí eu fui com calma voltando a mim e voltando a entender que que eu podia voltar para minha sanidade, sabe? Porque já estava virando loucura, porque você começa, a sua cabeça só vira no looping. Só pensa em doença, só pensa em doença, só pensa em doença. É um horror. Eu não desejo pro meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo, mas eu não desejo para ninguém isso. Porque é uma prisão interna, surreal. Sim. Então, eu fui tomando conta disso. Então, para mim, hoje, eu tenho um pânico a cada 3 meses, sabe? 2 meses. Aí, claro, eu sou uma pessoa, por exemplo, que se tiver uma dor de cabeça, eu tenho que ficar mais ligada. Então, eu falo, é só uma dor de cabeça. É só uma dor de cabeça porque você não tomou água. Dor de cabeça é isso. Não vai achar que é um câncer na cabeça.
Então, eu já começo a fazer o antes para que ele não vire um pânico, entende? Entendi. Então, quando eu já conheço, qualquer sintoma que eu tiver físico, eu já trabalho antes. Quando tá pegado no trabalho, tá muita coisa acontecendo, eu já sei que pode me dar. Então, tudo isso eu vou tratando assim. Mas eu faço terapia incessantemente, incansavelmente. O que eu acho que todos nós, a gente tem que estar no plano de saúde das pessoas, da parte pública, porque assim, não é coisa de faixa etária, não é coisa de gênero, não é coisa de classe social. O pânico e a depressão são as novas epidemias agora, não tenha dúvida. Pelo ritmo que a gente está vivendo, pelas redes sociais, por tudo que a gente está vivendo, a gente tem que estar bem, porque assim, é surreal. Exato, você não surta. Não, senão... surta. Exato. No mundo de hoje a gente vai surtar. Então, como as pessoas ainda mais não estão conseguindo mais se ouvir, então a gente fala com quem? É tudo uma bola, gente, tá tudo interligado. E aí a nossa cabeça a gente tem que usar as redes sabiamente, a gente tem que se reeducar, sabe? A gente é tudo criança com um brinquedo novo na mão. A gente tem que aprender a trazer isso para um lugar mais saudável. Para os adolescentes, para as crianças, para a gente. Saber a hora, se pôr limite, para não ficar nesse mundo só. Voltar a ler um livro com páginas, sabe? Mas voltar a pisar no chão, na terra. Sair, sabe? Olhar um olho do outro, sem um celular aqui toda hora. A gente tem que aprender a fazer isso, porque senão a gente vai falir, a gente vai bugar. Nossa, total. Pra onde a gente vai? E quando você teve a sua primeira crise, você entendeu o que você estava sentindo? Não, a primeira crise foi com 22 anos, 21 para 22. Foi horrível. Horrível, porque eu alucinei ainda. Eu tinha certeza que tinha um homem me olhando no banheiro, e não tinha. E aí entrei, e a sensação que eu tinha era que meu corpo entrou em colapso e que eu ia morrer. Então, eu fui pro hospital, aí eles também fizeram exames, todos, ninguém soube fazer nada. Aí, deu a segunda, deu a terceira, fui no médico, ele fez um check-up geral. Fui na minha frente, eu falei, tô esperando, doutor. Qual é o meu problema de saúde? Ele, nenhum. Você já ouviu falar da síndrome do pânico? Eu falei, hã? Foi tão difícil acreditar que aquilo tudo que era tão real, tão sentido no meu corpo, era quase morte, né? Não era real, porque é real, as sensações são reais, mas mas não sai ali no exame, né? Não era, não é uma pedra no rim, né, que dá pra ver. Era uma construção que eu estava fazendo comigo mesma. Não era realmente um vírus, uma coisa que eu podia tratar com remédio, com uma cirurgia. Ia depender de uma coisa mais difícil ainda. Você. De mim mesma. E de um trabalho incessante comigo interno. E com 22 anos. Com 22 anos. Aí eu tratei, nessa época, com remédio. Porque estava pesado, eu não conseguia lidar com isso. E eu não tinha apoio, ninguém da minha família entendia. Eu ouvi de pessoas amigas que era frescura, que eu queria chamar atenção. E é vontade de chorar quando você ouve isso. Porque se as pessoas soubessem o quanto é ruim ter uma crise de pânico, o quanto é desesperador, porque você tem certeza que você vai morrer. Você tem certeza. Você fala, acabou. Ninguém quer fazer isso para chamar atenção. Sim. Ninguém quer fazer isso porque não tem o que fazer. Às vezes as pessoas falam, não, mas você tem dinheiro, amor, você tem família. Não é sobre isso. Você pode ter um mundo, você pode ter um palácio, você pode ser a rainha da Inglaterra. Não tem nada a ver com isso. E aí eu fui pro remédio. E o que aconteceu? Que é aí que eu faço minha crítica um pouco, que a gente tem que pensar. Eu fiquei boa muito rápido com o remédio. Porque ele me anestesiou. Eu não sentia nem alegria, nem tristeza. Eu consegui, em 3 semanas, comecei a melhorar. Fiz terapia na época, mas por eu ter melhorado com o remédio, eu fui deixando a terapia. E quando eu desmamei do remédio, eu estava ótima. Ela nunca saiu de mim. Foi realmente, quando eu fui vivendo minha vida e estava no caos que eu estava com pandemia, ela falou assim, então, oi, lembra aquela sujeira que você acumulou no tapete? Tá aqui, ó. Tirou o tapete, acumulou tudo. Eu falei, meu Deus. Aí veio que veio. E veio que veio. Aí, qual foi a minha decisão? Não vou tratar com medicamento alopático. Porque se eu tratar, eu vou ficar boa rapidinho. Como já aconteceu. Mas eu não vou entender como o meu processo mental chegou nesse lugar. Então, eu preciso entender para que eu tenha realmente uma chance de me curar disso aqui para minha vida no futuro. E pode ser que eu nem me cure, mas eu vou saber enfrentar de forma... Sim. Porque remédio, a gente sabe, tem efeito colateral, tem um monte de coisa, você pode ficar viciado. Então, eu acho que se tiver um momento que realmente... Eu tentei usar, mas eu não consegui, porque começou a me dar... Tem uma adaptação que é chatíssima no começo. Aí eu falei, não. E aí eu fui pra terapia, mas eu fiz uma terapia, eu tive a possibilidade de fazer uma terapia com psicólogas boas, que são preparadas para isso. Eu tinha, na época, todo dia. Então, eu precisei disso. E quantas pessoas têm condição de ter uma terapeuta, que a gente sabe quanto custa?
Que o plano vai pagar? Pouquíssimas pessoas. Tem na saúde pública? Dá para atender a demanda toda da saúde pública disso? É um olhar que a gente tem que fazer agora para isso. Não, sabe? concordo super. É extremamente importante. Mas quando você teve essa crise, como que estava a sua carreira naquele momento? O que você fez? Auge. Mas No você se auge. afastou, você tinha que ir do mesmo Me jeito? afastei, sem dizer pra mídia nada, Aham. porque foi muito forte, então não tinha nem como eu trabalhar. E aí eu falei que tirei férias. Então eu falei, vou precisar de umas férias, tipo, estafa, sabe assim? Eu tô exausta, eu preciso de um tempo pra... Porque eu vinha num ritmo de trabalho muito intenso. Só que eu vinha num ritmo de trabalho muito intenso e de festeira muito intenso. Então eu tava o tempo inteiro em festa, gravando um álbum, fazendo show, fazendo não sei o quê. A primeira vez, né? E aí eu parei, eu não queria que ninguém soubesse. Na época eu tinha vergonha, eu tinha medo de me Nossa. chamarem de louca, de me chamarem de mimada, que não tem o que fazer, porque eu ouvi até isso agora. De alguém que foi comentar quando eu falei do pânico. Eu ouvi. Manda ela lavar a roupa suja. 2023? Agora. Do senhor Puxado. Adrilles, da Jovem Pan. Do senhor Adrilles, que é uma mas daí- pessoa... Então, é tipo uma ignorância absurda. Aí, realmente. E aí, eu fiquei passada, porque eu achava, né, temos opiniões diferentes, mas não achava nunca que ele seria dessa maneira. Eu falei, eu espero que ele nunca conheça alguém que eu tenha, que ele não tem ideia do que é falar isso para uma pessoa que está passando por isso. E então, tudo isso... Perdi o que eu ia falar. Tá vendo a raiva que faz? Desculpa. Bota E ela pra assim, fora ó, mesmo. ela assim, ó, não, eu não falo de ninguém. acontece? Tá? Na entrevista eu Falei! não falo de ninguém. Joguei o nome. Pá! Então, foi o Adrilles. José. Porque eu tinha eu admirava o Adrilles. No Puta, esse sentido que é assim, o pior, né? porque eu tinha, mesmo politicamente não coerente comigo, mas eu gosto de gente que tem opinião. Eu gosto de gente que não tem medo de dar opinião. Eu adoro gente assim. Não é à toa que eu sou muito fã da Rita, gente. A Rita fala tudo que vem à cabeça dela, ela falava tudo. Então eu gosto de gente que é verdadeira. Mas eu não gosto de gente que é ignorante. Sim. Que passa entendeu? ali, Tem né? uma diferença, né? Não, você tava falando de... Só pra... Não gosto, não tem nem que gostar, mas assim, me deu uma. Como é que fala? Como é que fala, gente? Desapõe. Preguiça. Não, eu não sei fazer a tradução, perdão. Você desapontou. Decepção. Obrigada, decepção. Desapontou. Isso. eu fiquei Me desapontada. desapontei, obrigada. É isso. Aí foi o tipo. Cara. Eu amo esse trio, gente. Tô amando esse trio. Não sabia que ia dar tão certo. Desapoio é outra coisa, né? Acho que é isso mesmo. Eu não tenho essa tradução ainda. No... É desapontar. Ah. Muito fácil.